Oi, pessoal, tudo bem? Cá estamos outra vez. 8ª semana da apostila, tá? Do jeito que eu dividi. Outro tema que a gente já estudou, a gente vai rever, então não é difícil. Quem fez as aulas, as outras aulas, não é difícil de ver aqui. Então é a Revolução Francesa. Presta atenção. Revolução Francesa, da página 350, 375. Olha só, tem bastante tarefinha, tá? Mas não se preocupe, eu tô aqui para ajudar. Aproveita, se aproveita disso, eu tô aqui para isso, tá ok? Olha só, o que foi a Revolução Francesa? Foi o auge, foi o the best do iluminismo, né? O iluminismo foi virando as cabeças, foi virando a cabeça das pessoas, né? E de repente as pessoas começaram essas notícias, esses ideais foram se esparramando pelas cidades, e na França isso foi muito forte em Paris, né? E o que acontecia? Chegou num ponto que vocês tem vários filmes que mostram isso, né? O povo está numa miséria, numa miséria, numa miséria, e o rei naquela exuberância, os reis, o rei, a rainha, os duques, as princesas, aquele povo todo naquele luxo, aqueles vestidos bordados a ouro, a prata, pedras preciosas, e o povo não tinha o que comer. Tudo, e ainda queria assim mais impostos, mais impostos, mais impostos. E assim, além disso, tinha os burgueses. Lembra dos burgueses dos proletariados? Burgueses era o que tinha. Na verdade, quem tem o dinheiro é os burgueses, os empresários, os donos das fábricas, né, onde o cara trabalhava. Então, mas ele ganhava, ele tinha que ter muito dinheiro, mas ele dava tudo em imposto para o rei. E ele não tinha participação política. Ele não podia ser vereador, ele não podia ser deputado. Por quê? Porque a política era o rei. Era o rei. O rei e os cupincha dele, vamos dizer assim, né? Então, esse povo, esses burgueses, começaram a inflamar o povo, a reclamar e queriam entrar para a política. Então, esses burgueses começaram com esses ideais iluministas, querer liberdade, querer tirar o rei do trono. Claro que o rei não se deixou bater de primeira, né? A coisa foi muito pior. Então o rei perseguiu esses burgueses, decapitou esses burgueses. O que é decapitar? Cortava a cabeça dele. Tinha a guilhotina, a pena de morte era a guilhotina, aquela lâmina que caía assim, você colocava o pescoço lá e tua cabeça saía rolando. Da última vez que eu falei de Revolução Francesa para vocês, eu falei de um filme. Eu acho que vocês não dão conta de assistir ele, porque ele é meio assim pesadinho no sentido de tem todo o processo do Danton, né? Danton era um desses burgueses na França e ele é guilhotinado. Ele é guilhotinado e o Robespierre é outro burguês que consegue se infiltrar ali na política e tal, mas ele é guilhotinado também. Tá? Então, muita gente sofreu, né? E aí, e tem os presos políticos, quem era contra o rei eles prendiam, guilhotinavam, essa coisa toda. Então, foi instituído uma política de terror, de horror, né? Todo mundo tinha medo das reações desse rei, né? O terror, ó, vocês têm lá na página 357 falando do terror, né? E vocês têm fotografia ali, pinturas da... Eu estou olhando para baixo porque eu estou acompanhando o livro de vocês, para vocês não se perderem. Na página 356, vocês têm uma pintura da guilhotina, né? Terrível, né? Cortar a cabeça de uma pessoa em público assim, né? Tinha gente que achava isso o máximo. Muito legal, uma visão do inferno, né? Então, essa revolução teve como os ideais igualdade, liberdade e fraternidade, tá? Então, esses ideais levaram a revolução, né? Que aí o povo se revolta e tem o dia lá da queda da Bastilha.
que é onde começa de fato a rebelião. A Bastilha era uma cadeia, um castelo lá, né, uma construção antiga, onde eles prendiam os presos políticos, né? Então eles libertam os presos e está instaurada a revolução. E ela culmina com o rei e a rainha sendo decapitados. Eles foram também mortos e o rei, a França deixa de ser uma monarquia absolutista, ou seja, deixa de ser um país que só o rei manda, absoluto. Vocês nunca podem esquecer esses termos. Então, monarquia de rei, né, o governo do rei, absoluto é porque só ele manda. Então, uma monarquia absolutista. Professora, mas a monarquia sempre não é absolutista? Não, nós estudamos nesses dias atrás a monarquia parlamentarismo que existe até hoje lá na Inglaterra. Professora, é mesmo, né? Uhum, é mesmo. Nós vimos aí que lá tem a rainha, mas tem o parlamento, tem o primeiro-ministro, e todos eles têm que entrar num acordo para estipular alguma coisa, para decidir alguma coisa, todos eles têm que entrar num acordo. Então, a monarquia existe, mas ela não é soberana, não manda em todo mundo. Hoje, quando a gente tem um cara que manda em todo mundo, a gente costuma dizer que ele é um ditador, tá? Hoje não é um rei, é um ditador militar, normalmente, né? Isso é muito ruim para um país. Isso só traz atraso científico, atraso econômico, porque um cara sozinho não dá conta de tudo. Nós precisamos ter igualdade para o povo e para os líderes políticos. Imagina um país do tamanho do Brasil, só um cara mandar. Será que dá conta? Dá não. Dá não. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de líderes políticos, um governador, prefeitos, deputados, vereadores, precisa de tudo isso. Honestos, melhores do que nós temos aí. Mas a gente precisa dividir opiniões, ok? Qualquer dúvida eu estou à disposição, é só me chamar no WhatsApp. Beijo!